Graças a Deus, Senhor Jesus, irmãos. Eu fico muito feliz, muito contente, muito alegre, genuína alegria com essa oportunidade, por dois motivos. Primeiro, porque é um sonho para mim pregar. Então, desde que eu era criancinha, obrigado, minha noiva, desde que eu era criancinha, eu já sonhava em pregar, mesmo ainda quando eu não entendia a importância, a beleza e a responsabilidade da pregação. Quando eu me converti de fato, entendi, aí que meu sonho e minha paixão só aumentou. Então hoje eu realizo esse sonho pregando pela primeira vez para a igreja. Já preguei antes para os jovens, agradeço, e para os adolescentes, agradeço aos líderes de jovens e adolescentes pela oportunidade, agradeço ao pastor pela oportunidade, pela confiança de me permitir pregar para os irmãos. O outro motivo é porque eu amo essa igreja. E eu acho muito poético, eu acho muito lindo Deus, como Ele faz as coisas. Então hoje eu vou pregar para a igreja que pregou para mim. Hoje eu vou ensinar para a igreja que me ensinou. E isso é a multiforme graça de Deus sendo manifestada em nós, no nosso meio, de diferentes formas. Isso é maravilhoso. Então eu fiquei pensando, poxa, qual vai ser a minha primeira pregação para a igreja? Dizem que a primeira pregação é aquela impactante, aquela que marca o rosto do pregador. E eu fiquei pensando, qual vai ser a minha primeira? Pensei em alguns temas, até cheguei a escrever, mas o Senhor me levou a este sermão aqui. E não poderia ser diferente. Por quê? Porque nesses últimos 3 anos, onde eu me apaixonei por Bíblia, por teologia, pelo Evangelho de fato, foi o tema que eu mais estudei, que é as doutrinas da graça. Foi o tema que eu mais me revirei estudando e mudei conceito, mudei ideia, mudei entendimento, e aqui eu trouxe para os irmãos. Então o título do sermão de hoje é o começo, o meio e o fim. Tudo é graça. Tudo é graça, meus irmãos. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Peço que os irmãos abrem em Efésios capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Peço que os irmãos acompanhem comigo, com muita atenção, pois essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Amém. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda não estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nosso versículo principal, o 8. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Isto se refere a todo o conceito anterior, que é, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor Jesus, eu peço que o Senhor fale poderosamente conosco hoje. Adentre profundamente os nossos corações, leve-nos ao arrependimento, leve-nos a um quebrantamento e leva-nos a um avivamento, Senhor. Que saiamos dessa pregação com vontade de glorificar o Senhor em tudo que a gente faz. Que saiamos dessa pregação gratos ao Senhor por tamanha graça que é infinita. Te agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos, e é uma pergunta retórica, então eu não quero que os irmãos me respondam, eu quero que os irmãos reflitam e pensem. Essa pergunta é: o Brasil, a nossa nação, a nação brasileira, é uma nação cristã? Agora eu peço que os irmãos pensem, e agora eu trago a resposta para os irmãos. De acordo com o IBGE, essa pesquisa foi feita há alguns anos atrás,
De acordo com o IBGE, o Brasil é uma nação e é um país cristão. 88% dos brasileiros são cristãos, de acordo com o IBGE. Mas é curioso porque aonde a gente vai, qualquer cidade, em qualquer bairro, o que nós vemos? Rio de iniquidade. Nós vemos pecado e pecado em abundância. Nós vemos vales de transgressão, nós vemos orgulho, nós vemos briga, nós vemos divisões, vaidade, inveja, ganância, soberba, arrogância, imoralidade sexual. Nós vemos de tudo isso. Mas o Brasil é um país cristão. Curioso, não é? As pessoas se consideram cristãs, mas não vivem como se de fato fossem cristãs. Mais interessante ainda é que 88% dos brasileiros que são cristãos são 64% católicos. Então, o Brasil, em sua maioria, majoritariamente, é um país católico. Então, o cristianismo brasileiro é um cristianismo católico, apostólico, romano. E apenas 24% somos nós, os protestantes e evangélicos. E por que isso é importante? Eu já vou contar para os irmãos. Mas por que o catolicismo impera e é tão maioria assim no Brasil? Porque de 1500 a 1855, por 3 séculos e meio, só foi catolicismo aqui no Brasil. O protestantismo tentou entrar algumas vezes, mas não conseguiu. Só conseguiu depois de 3 séculos e meio. E isso é muito importante que a gente entenda, porque essa maioria católica, e esse tempo que o catolicismo imperou no Brasil, molda algo que nós chamamos de cosmovisão. Cosmovisão é como nós entendemos, percebemos, compreendemos o mundo. Isso mexe com o nosso viver, mexe com o nosso dia a dia, mexe na prática. Então a nossa cosmovisão, a cosmovisão brasileira no geral, é uma cosmovisão católica, de um cristianismo católico. A cultura brasileira é de um cristianismo católico. E esse cristianismo de 88% é nada mais, nada menos do que um cristianismo cultural. Por isso nós vemos tanto pecado e pecado em abundância. Porque é apenas isso, um cristianismo cultural. As pessoas se dizem cristãs, que creem em Jesus, mas não vivem como tal. E é importante essa introdução porque existe um pensamento católico, uma cultura católica, uma cosmovisão católica que infelizmente perpetua dentro da igreja protestante e tem crescido cada vez mais com a expansão de algumas igrejas denominadas hoje em dia como neopentecostais. Que ideia é essa? Que é a ideia de salvação por obras. E é estranho eu trazer algo assim aqui, porque a nossa igreja prega incessantemente, convictamente, que nós somos salvos pela fé e pela fé somente. O nosso pastor prega isso, meu pai prega isso, o Eli, o Gabriel prega isso, os professores ensinam isso. Todos nós falamos que somos salvos pela fé e pela fé somente. Só que se formos parar para analisar de modo profundo e detalhado, nós na prática, muitas das vezes, entendemos que somos salvos pelas nossas obras. E isso é um gravíssimo problema. Então, o que seria salvação por obras? Salvação por obras é a gente condicionar algo que a gente faz ou algo que a gente não faz para a gente ser salvo. Então, se eu faço algo e é por esse motivo que eu sou salvo, ou se eu deixo de fazer algo, aí sim eu sou salvo. Isso é a salvação por obras. E quer ver uns exemplos de como a gente faz isso? Se eu fizer mais coisas boas do que ruins, Deus vai me aceitar no céu. Ou eu vou à igreja todo domingo, por isso sou salvo. Nunca machuco ninguém, sou uma boa pessoa. Está vendo como a gente condicionou algumas ações que a gente faz para a salvação? Ou nunca machuco ninguém, algo que a gente não faz. Eu me batizei, logo já estou salvo. Eu fiz muitas coisas boas na vida, logo Deus não vai me condenar. Deus vai me aceitar, porque eu nunca matei, roubei, ou fiz nada muito grave, não fumo, não bebo. E é curioso que nesse exemplo, nós só pegamos os pecados escandalosos. O orgulho, a gente deixa de fora. A inveja, a ganância, a gente deixa de fora. Mas nós falamos isso. Sou uma pessoa honesta e sempre ajudo quem precisa.
Sou mais justo do que muitos, por isso Deus vai me salvar. Como se da esmola fosse necessária, fosse a condição para a nossa salvação. E esse último, meus irmãos, esse último é o que mais nos pega. Talvez você tenha falado, oxe, Davi, nunca pensei, nunca falei, nunca agi de nenhuma dessas maneiras. Mas talvez esse último tenha te pegado. Se Jesus voltar e você estiver pecando, você fica. Perder a salvação implica numa salvação por obras. E até o final do sermão eu pretendo mostrar isso para os irmãos. E eu gostaria que os irmãos já entendessem de antemão que se tivesse como nós perder a salvação, nós perdêssemos a salvação, nós perderíamos. Porque não fomos capazes de conquistá-la, como seríamos então capazes de mantê-la? Então, se fosse possível, nós perderíamos. E aí é interessante que quando eu olho para as Escrituras Sagradas, quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo como me salvar, eu não vejo como me manter salvo. Mas quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo, eu não vejo como me perder. É Ele que me salva, Ele que me mantém salvo. Então é isso que eu quero trazer para os irmãos hoje. Somos criados pela graça, nós somos salvos pela graça, nós somos mantidos pela graça de Deus. Então eu vou discorrer por 6 pontos com os irmãos, sendo o primeiro ponto, o depravação total. Depravação total é algo que chamamos na teologia, algo que entendemos na teologia como o ser humano, todo o seu estado corrupto. Ou seja, a depravação total é o entendimento de todas as nossas faculdades, sejam elas mentais, psicológicas, físicas, sociais, emocionais, são corrompidas pelo pecado, são caídas, são pecaminosas, é pecado. Essa é a compreensão da depravação total. Texto bíblico, Romanos 3, versículo 10 ao 12. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a nossa condição. Em Efésios, nós lemos que estamos mortos, que fomos mortos. Nós que estamos mortos em pecados e em transgressões. E agora em Romanos nos diz que nós não somos justos, que não há um justo, nenhum sequer. Ninguém que faça o bem, ninguém que entenda, ninguém que queira e que busque a Deus. Essa é a nossa condição. Quando um bebê nasce, ele já nasce morto nos seus pecados e nas suas transgressões. Quando nós nascemos, nós já nascemos mortos em pecados e em transgressões. Eu peço a meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui hoje, se contemplem na palavra de Deus, no espelho da palavra de Deus, e admitem o que vem. O que eu vejo sobre a minha pessoa é que eu vivo de modo mau. É que eu sou pecador, que eu sou corrompido inteiramente pelo pecado. Totalmente, todas as minhas faculdades, todo o meu corpo, todo o meu ser. Irmãos, nós vivemos de modo mau. Analise a raça humana. Nós vivemos de modo orgulhoso, arrogante, soberbo, vaidoso, ganancioso, imoral sexualmente, mentiroso, egoísta. Nossa, como somos egoístas, egocêntricos, idólatras. Como idolatramos e como idolatramos a nós mesmos. O prazer. Esses somos nós, seres humanos. E de acordo com Romanos, nós não queremos a Deus. Nós não buscamos a Deus, não buscamos as coisas santas e piedosas do Senhor, não buscamos as coisas boas e agradáveis de Deus. Não, nós buscamos o mal que está em nós. Nós buscamos satisfazer o mal que está em nós. E é curioso porque nós temos uma visão equivocada do mundo e um tanto elevada de nós mesmos. O que a gente faz? A gente pega o mundo e divide entre bons e maus, entre heróis e vilões, entre mocinhos e bandidos, entre justos e injustos. Mas o que acabamos de ler, não há um justo, nenhum sequer. Todos são maus, todos são vilões, todos são bandidos, todos são injustos. É isso que a palavra de Deus diz sobre nós. Diz que queremos e que gostamos do pecado. E mesmo quando a gente não quer pecar, a gente peca. Lembra de Paulo? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer,
esse sim eu faço. Não é só Paulo, que se o apóstolo Paulo era assim, quem dirá de nós? Somos todos nós, a raça humana, nós somos assim. Talvez você esteja me perguntando, se somos tão mal assim, qual é o papel do diabo? Tiago diz pra gente que nós somos tentados pelos nossos maus desejos, pelo nosso pecado, pela nossa maldade. Então, quando o diabo nos tenta, quando ele coloca aquela isca, é o nosso próprio mal, é a nossa própria maldade, é aquilo que nós gostamos, é aquilo que já está em nós. O diabo, muito esperto, usa isso, usa a nossa própria maldade para nos fazer cair, para nos fazer pecar e continuar no lamaçal do pecado e da morte. Talvez alguns irmãos não tenham aceitado isso muito bem, porque é algo que fere o nosso ego, fere o nosso coração. Mas vejamos Isaías 64:6. Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Meus irmãos, os nossos melhores esforços, nos nossos melhores dias, ainda nos fariam merecer o inferno. Se fosse depender da nossa santidade, da nossa obediência, das nossas ações e das nossas boas obras para ser salvo, existiria um lugar bem reservado para cada um de nós no inferno. Para a gente entender melhor essa dinâmica entre o diabo e nós, eu separei uma parábola que o pregador Billy Graham pregou, usou em sua pregação. Prestem bastante atenção, vou ler para os irmãos. Um cavalo que estava amarrado tentava se soltar. Veio um demônio e o soltou. O cavalo entrou nas terras de um fazendeiro e começou a comer a plantação. O dono da fazenda pegou sua espingarda e matou o cavalo. Então o dono do cavalo pegou sua espingarda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda matou o dono do cavalo. E o filho do dono do cavalo matou a mulher. Os vizinhos enfurecidos mataram o garoto e queimaram sua casa. Então eles perguntaram ao demônio: por que você fez tudo isso? O demônio respondeu: eu só soltei o cavalo. Essa parábola é muito boa e nos mostra que o diabo faz coisas simples, porque ele sabe que toda a maldade está em nós e nos nossos corações, e que sozinhos nós cuidamos de fazer todo o resto, que sozinhos nós cuidamos de fazer toda a maldade. Quando eu era criança, eu imagino como qualquer outra criança, eu tinha muito medo do diabo, muito medo, pensava que ele era o meu pior inimigo. Só que hoje em dia eu tenho muito mais medo de mim do que eu sou capaz de fazer. Hoje eu entendo que não é o diabo o meu pior inimigo, o diabo é uma barata tonta. Eu sou o meu pior inimigo. O meu coração é o meu pior inimigo. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É o que o apóstolo Paulo fala. E, irmãos, eu falo tudo isso antes de eu entrar na graça de fato, porque eu entendo que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for extremamente amargo, a graça não será doce. Enquanto não entendermos de fato o problema, não teremos prazer na solução, não teremos prazer na graça. Um teólogo, Cornelius Plantinga, diz: a verdade solene é que sem uma revelação total do pecado, o evangelho da graça torna-se impertinente, desnecessário e, por fim, enfadonho. A gente precisa entender a nossa real condição, para entendermos de fato o tamanho da graça de Deus. E aqui eu entro no nosso segundo ponto, que é a graça comum. Irmãos, Deus não tem santidade. Ele é a própria santidade. Ele é santo em sua essência. Ele não tem início nem fim. Em toda a sua essência, em toda a sua divindade, Ele é santo. Em sua natureza, Deus é santo. Então Deus tem uma natureza de santidade e de vida, em contraste com nós, que temos uma natureza de pecado e morte. Olha que problemão que a gente se encontra.
Enquanto Deus é santidade e vida, nós somos pecado e morte. Abacuque diz que os olhos de Deus são tão puros que Ele não suporta ver o mal. Ele não suporta ver o pecado. Em diversas outras partes da Bíblia nós vemos quanto Deus odeia o pecado, enquanto Deus detesta o pecado por causa da sua santidade, por causa da sua justiça. O pecado ofende a Deus, ofende tremendamente a Deus. No Salmo 51, Davi fala: em pecado me concebeu minha mãe. E por isso, Jonathan Edwards diz que o inferno espera para nos consumir e nos pegar no exato momento de nosso nascimento. Mas isso não acontece. Entretanto, estamos aqui, vivos e desfrutando da criação de Deus. Isso que nós chamamos de graça comum. Porque, irmãos, nós vivemos no mundo de Deus. A nossa natureza de pecado, de morte, uma natureza que ofende a Deus, as nossas ações ofendem a Deus. E nós estamos no mundo de Deus, desfrutando da criação de Deus. Nós comemos a comida de Deus, menos refrigerante, né? Refrigerante do diabo, meu pai que fala. Nós bebemos a água de Deus. Nós sentimos o vento de Deus em nossos cabelos, para aquele que tem cabelo. O Cleiton, cadê o Cleiton? Cleiton, sente na careca. Nós sentimos o vento de Deus, nós sentimos o sol de Deus sobre a nossa pele. Nós andamos no chão de Deus, nós respiramos o ar de Deus, nós vivemos no mundo de Deus. E enquanto nós insultamos e ofendemos a Deus, Ele nos responde com o quê? Com graça. Nós não merecíamos viver nesse mundo de Deus e contemplar a beleza da sua criação, mas Ele permite, nos respondendo com graça. Por isso, irmãos, eu entendo que nós deveríamos ser mais gratos, porque a gente reclama e murmura muito de coisas que nós não conseguimos e não conquistamos, mas nós não merecemos nada, e o Senhor já nos deu muito. Olha que dádiva, olha que presente, olha que graça é viver no mundo de um Deus santo, ofendendo e insultando a Ele com os nossos pecados. Isso é graça. É a graça comum que a gente entende que se estende a todos os homens. E aqui nós entramos no terceiro ponto, que é a graça salvífica. Que é o que? Jesus se entrega e morre por nós. E talvez tantos anos de cristianismo, tantos anos de protestantismo, de igreja, isso não surte o efeito que deveria surtir em nós. Mas pensem comigo, pensem na grandeza, na beleza e na importância de Deus. O Rei da Glória, o Rei Santo, cheio de justiça e bondade, que não tem início e não tem fim, que é eterno, cheio, totalmente poderoso, tem todo o poder, tem todo o conhecimento, se entrega, se faz homem, homem de dores, sofre, é envergonhado, é brutalmente chicoteado pelos homens, é envergonhado pelos homens. O Deus que nós falamos que odeia e que se ofende com o pecado, pega o pecado e coloca em si, se torna pecado por nós. Jesus sofre a ira de Deus por nós, o cálice da ira de Deus. Jesus, é o único herói, e é o herói que morre pelos vilões, o único. E essa que é a loucura da graça de Deus, essa que é a loucura do Evangelho. Um Deus santo, totalmente poderoso, que se ofende com o pecado, se torna fraco, se torna humano e se torna pecado por nós. Essa é a loucura da graça, que só nós conseguimos entender. Se a gente falar isso para o mundo, para o ímpio, ele não entende. A não ser que tenha uma revelação do Espírito Santo no coração dele, ele não entende. Ele acha isso loucura. Como o moribundo da periferia de Nazaré morreu crucificado, é a morte mais vergonhosa que existe, me salva. Como esse ato me salva? É só com o entendimento de que esse era o Deus vivo encarnado, se entregando, se humilhando, se esvaziando por nós, nós entendemos a beleza desse sacrifício de Jesus. E veja, esse amor, essa graça de Deus, não vem de algo bom em nós,
vem de tudo que é bom nele. E a gente às vezes pensa, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Se a gente for no literal dessa frase, isso só aconteceu uma vez e foi há 2000 anos atrás, com Jesus Cristo, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o Rei da Glória. Somente isso. Então, nós não merecemos viver, mas vivemos, porque o único homem que não merecia morrer, morreu. Isto é o Evangelho da graça. Nós somos muito piores do que pensamos e muito mais amados e agraciados do que sequer imaginamos. E lembra que a gente leu em Efésios? A graça do Senhor, ela é completa. Ela nos habilita, ela nos inclina a ter fé, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus para nós. Nós às vezes temos a ideia errada e equivocada de que nós vamos até Deus, mas que nós encontramos Deus, mas Deus não está perdido, nós estamos perdidos. É Deus que nos encontra, Ele que vem na nossa direção. E é este ponto importante que difere o cristianismo das outras religiões. Porque as outras religiões pregam o quê? Obras. Você precisa fazer algo para você ser salvo. Mas o cristianismo fala, você não faz nada, você não consegue fazer nada, na verdade você faz o oposto, você não merece, mas você é salvo. Isso que muda do cristianismo para as outras religiões, que é a graça de Deus. E aí nós entramos no nosso quarto ponto, que é que nós perseveramos pela graça. Então, o Deus eterno, o Rei da Glória, o Rei de Justiça, se humilha, se entrega, morre envergonhado, para que depois que Ele nos desse a salvação, nós a perdêssemos. Primeiro que isso é ilógico. E segundo, que se algo que eu faço me faz perder a salvação, algo que eu faço me faz manter a salvação. Logo, a salvação é mantida por algo que eu faço, se tornando assim salvação por obras, implicando assim em salvação por obras. E a salvação por obras é uma ideia maligna, é uma ideia diabólica que menospreza o sacrifício de Jesus na cruz, que menospreza o tamanho da graça e do amor de Deus sobre nós. Uma vez salvos, salvos para sempre, como o nosso pastor bem disse algumas vezes. E eu sei que essa ideia talvez seja um pouco estranha para os irmãos. Foi para mim, quando eu comecei a estudar as doutrinas da graça. Mas eu tive que me render às Escrituras. Eu tive que harmonizar os textos bíblicos e me render às Escrituras, e me render a essa verdade inevitável. João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Nem o seu próprio pecado, nem a sua própria maldade pode fazer isso. Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E às vezes nós usamos esse versículo para tantas coisas que não tem nada a ver, e não usamos para o que ele realmente quer dizer, que é a nossa salvação, que é a boa e perfeita obra que o Senhor já começou em nós. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. E é aqui que entra o Espírito Santo, o Deus Santo que escolheu habitar em nós, em pecadores. Por quê? Para nos selar, para ser a garantia da nossa salvação, para nos fazer permanecer firmes,
para nos fazer perseverar. Deus faz a obra completa. Ele nos inclina, Ele nos salva na cruz e Ele nos faz permanecer. Então quando alguém fala, eu não perco a salvação, porque eu já estou salvo, não é arrogância, não é orgulho, porque nós não somos bons e por isso manteremos a nossa salvação. É porque o Senhor é bom e mantém a salvação em nós. Deus faz o querer e o realizar em nós. Ezequiel 36 é uma profecia do Antigo Testamento que diz a respeito da nova aliança, essa aliança que vamos celebrar hoje. E o Senhor fala: eu porei um novo coração, eu darei uma nova mentalidade, eu colocarei um espírito em vocês e eu farei com que vocês obedeçam os meus mandamentos. É o Senhor com graça nos habilitando, nos dando capacidade, nos fazendo perseverar. 1 Pedro capítulo 2 fala que os nossos pecados foram lançados sobre Jesus de modo atemporal. Não é que os pecados que eu pedi perdão quando eu me converti foram lançados sobre Jesus, mas todos os meus pecados foram lançados sobre Jesus. Senão, a crucificação não teria sido completa, mas foi completa e todos os meus pecados foram lançados sobre Jesus. Talvez os irmãos perguntem: tá, mas tem alguma coisa de errado nessa história, porque eu já vi vários irmãos levantando a mão, aceitando a Jesus, ficaram na igreja conosco, foram bênçãos nas nossas vidas e estão desviados. E agora? Que problemão. Não, 1 João capítulo 2, versículo 19 diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Por que João fala isso? Teriam permanecido conosco. Por causa do Espírito Santo que faz com que eu e você permanecemos firmes em Cristo Jesus. Por causa do Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Sem o Espírito Santo nos convencendo do pecado, sem o Espírito Santo nos selando e estando aqui como garantia, nos tornando, nos santificando, nos tornando a imagem de Jesus, nós não conseguiríamos permanecer salvos. Então essas pessoas, nós entendemos que elas foram convencidas pelo Evangelho e não convertidas de fato, genuinamente, não tiveram um coração transformado. O coração delas ainda está endurecido, ainda é um coração de pedra. O Senhor ainda não lhes deu um coração novo, porque eles não depositaram uma fé salvífica no Senhor ainda. E aí você fala: mas Davi, tem várias passagens na Bíblia que falam sobre que a gente tem que perseverar. A palavra nos incentiva a perseverar. O texto de Coríntios que eu li mesmo para os irmãos, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, fala que nós temos que perseverar, que é nossa responsabilidade perseverar. O pastor Márcio Grantonato fala algo muito interessante. Ele fala: a palavra que exorta a perseverar na fé é um instrumento de graça que nos faz perseverar na fé. E eu fico analisando as escrituras e eu vejo que é algo muito interessante que o Senhor faz. Aquilo que Ele exige de nós, Ele nos dá a capacidade. Isso é graça. Jesus chega pregando: arrependa-se dos seus pecados. Quem é que convence o mundo do pecado? Espírito Santo. Então o Senhor nos dá a capacidade. A Bíblia fala: persevere. Quem que nos faz perseverar? Espírito Santo. É a graça do Senhor sobre nós. E por isso, irmãos, nós devemos descansar mais e confiar na graça de Deus. E quando nós pecarmos, não é pedir perdão com medo de perder a salvação. É pedir perdão porque ofendemos a Deus, porque entristecemos a Deus, porque entristecemos o nosso Senhor e Salvador, porque entristecemos e ofendemos aquele que é santo, que habita em nós, que é o Espírito Santo. É por esse motivo que devemos pedir perdão e se arrepender amargamente, não com medo de perder a salvação, mas por ter ofendido a Deus. E nós também, com esse entendimento, devemos ser mais humildes, porque muitas vezes cristãos olham com um ar de superioridade para aqueles que estão lá fora. Mas em que somos superiores de fato? Em nada, porque nada que nós temos veio realmente de nós, mas veio do Senhor, veio da graça de Deus, veio da graça do Senhor Jesus, veio da graça do Espírito Santo. Então por que olhamos com esse olhar prepotente e soberbo? Por que olhamos com superioridade?
Não, irmãos. Nós temos que olhar com compaixão e com graça, porque era assim que o Senhor Jesus olhava para essas pessoas, com compaixão e com graça, com amor, com humildade. E aqui entramos no nosso quinto ponto. Talvez agora você me pergunte: Davi, como eu sei que eu estou salvo então? E aí tem uma parábola muito legal do fariseu e do publicano. O fariseu, ele chega para orar e ele fala: Deus, eu dou dízimo, eu jejuo, eu vou tantas vezes nas sinagogas, eu faço isso, aquilo e aquilo outro, condicionando a salvação dele a obras que ele faz. E depois ele fala: e eu não sou como esse publicano, eu não roubo, eu não adúltero, eu não sou corrupto, eu não sou como esse publicano, condicionando a salvação dele a algo que ele não faz. Chega o publicano para orar e ora, nem olhando para o céu, batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. O publicano é aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus e não o fariseu. Então, o cristão verdadeiro, o cristão genuíno que já foi salvo, é aquele que reconhece o seu estado, é aquele que reconhece a sua condição de pecado e que vive se arrependendo, que busca o arrependimento genuinamente todos os dias, que falha com Deus, que peca, que ofende a Deus, mas que pede perdão, e pede perdão com vontade de mudar, com arrependimento genuíno, sincero, que quando peca, o pecado fica com um gosto amargo na boca e a pessoa não consegue seguir, até pedir perdão e realmente mudar, e luta para mudar. O cristão verdadeiro é aquele que luta contra o pecado, luta todos os dias contra a maldade que há nele mesmo, que busca fazer a vontade de Deus, porque a nossa carne não quer fazer a vontade de Deus, mas o cristão verdadeiro luta para fazer a vontade de Deus, luta para ir no amado coração, luta para ir no culto ao ar livre, luta para vir nos cultos de quarta-feira, luta para ir nos evangelismos, luta para evangelizar, luta para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, se você não tem luta diária contra o pecado, verifique seu pulso, pois você ainda pode estar morto. Talvez você ainda não tenha sido salvo. Se você pensa como fariseu, que é salvo por algo que você faz ou por algo que você deixa de fazer, você não entendeu o Evangelho, você não entendeu a graça de Deus, e talvez você ainda não tenha sido salvo. Em 1 João fala que aqueles que dizem que não pecam, mente. Ou seja, nós somos salvos, temos o Espírito Santo, mas ainda iremos pecar. Mas também diz que aqueles que são de Deus não vivem no pecado, não vivem pecando. Por quê? Porque o Espírito Santo os leva a se arrepender. Eles se arrependem porque ofenderam a Deus, eles se entristecem e vivem se arrependendo. E com isso, nós temos que buscar arrependimento genuíno, sem ser superficial, porque muitas das vezes o nosso arrependimento é superficial. A gente peca: poxa Deus, pequei, me perdoa, mas não é, sabe? Não é aquilo de: Senhor, me perdoa, eu não quero mais fazer. E quando tiver a oportunidade, você não vai querer fazer, você vai lutar. Esse é o arrependimento genuíno. Quando você luta contra o pecado, quando você luta contra você mesmo, quando você sente amargor na sua boca de ter pecado contra Deus. E o nosso sexto e último ponto é o papel das obras. Então, para que servem as obras? Tiago diz que fé e obras andam juntos, mas de que modo? Para os católicos, ambos são condicionais para sermos salvos. Preciso de fé e preciso de obras. Sem um dos dois, eu não serei salvo. Isso é, para os católicos. Mas o que Tiago realmente quer dizer é que se nós temos fé, pelo Espírito Santo habitar em nós, nós produziremos boas obras. Então é como se a raiz de uma árvore fosse a fé e o fruto dessa árvore fosse as obras. A gente testifica, comprova a nossa fé pelas obras. Não que necessitamos dela para ser salvos, mas se somos salvos, inevitavelmente vamos fazê-las.
Como que a gente diz que tem fé em Jesus, mas não vive se arrependendo dos nossos pecados? Como que a gente diz que tem fé em Jesus, mas vive pecando? Vive no mesmo pecado por anos, sem nem se importar, tratando mal marido e esposa, tratando mal filhos, tratando mal pais, as pessoas do trabalho, da escola, agindo de modo orgulhoso, ganancioso, vaidoso, imoral. Como nós dizemos que temos fé em Jesus, se não temos fruto de arrependimento, se não temos obras que testifiquem e comprovem isso? Quando a nossa fé não resulta em obra nenhuma, é uma fé falsa, é uma fé morta, é a fé que os demônios têm. É o que Tiago diz, é o mesmo tipo de crença que eles têm. Creem em Jesus, mas não muda nada, não é uma fé salvífica. Então, a fé salvífica sempre irá produzir boas obras, sempre irá. Então, a gente não faz obras para ser salvo, mas fazemos obras porque somos salvos. Uma última pergunta: é possível então, Davi, alguém viver fazendo obras e não ser salvo? É possível. É possível. Porque nós temos que avaliar, examinar cautelosamente o nosso coração. Qual é a motivação que eu estou fazendo essa obra? A motivação é a glória de Deus? A motivação é o amor a Deus? É o amor à igreja? É o amor aos perdidos? Ou a motivação é o amor a mim mesmo? É vaidade, é o orgulho, é o ego, a soberba, a arrogância. Qual é a motivação que nós temos feito as nossas obras? Conclusão. Irmãos, a salvação não é para os bons. Jesus não dá salvação a nós porque nós somos bonzinhos, porque nós fazemos coisas certas. Nós não fazemos, nós não queremos, nós não buscamos a Deus, não queremos as coisas santas dele. O Senhor Jesus, ele não veio ao mundo para encontrar aqueles que são bons e aqueles que são justos, mas ele veio para nos tornar bons e justos. Ele veio para nos imputar justiça, bondade, santidade, tudo aquilo que falta em nós. Ele não vem por sermos justos, mas para nos tornar justos. Deus, ele não tem a obrigação de nos dar nada. Nada. Tudo que o Senhor nos dá é graça, é presente de Deus, é favor de Deus. Nós não merecemos nada. Como lemos em Efésios, a única coisa que nós merecemos era a ira, era o inferno. Nós não merecemos nada. Mas Ele nos salva do inferno, Ele nos salva da ira, e Ele nos salva do quê? De nós mesmos. Isso é a graça de Deus. Este é o Evangelho de Deus. O Evangelho de um Deus que se entrega por pecadores, de um Deus que se entrega por moribundos, por miseráveis, de um Deus que se entrega por bandidos, por ladrões, por corruptos. Se a gente pedisse por Lindomar, que é uma bênção da nossa vida, ir lá na cadeia e morrer pelos ladrões, como que a gente ficaria? Não, Lindomar, não vai, pelo amor de Deus. Mas é isso que o Senhor Jesus faz. Eu usei Lindomar porque Lindomar é uma bênção. Lindomar, Deus te abençoe. Tá? É isso que o Senhor Jesus faz. Em que mundo nós, sendo bons, sendo heróis, morreríamos pelos vilões? Morreríamos pelos corruptos, pelos políticos corruptos, pelos bandidos, pelos ladrões, pelos adúlteros. Quando que nós faríamos isso? Não faríamos. Só o Senhor faz isso. Este é o Evangelho da graça de Deus. E nós somos esses que eu falei. Nós somos esses pecadores, ladrões, corruptos, bandidos, adúlteros. Esses somos nós. Não é quem está lá fora, somente, mas nós também. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas durante os 3 tipos de graça que eu enumerei aqui, é tudo graça, mas eu separei dessa forma para melhor entendimento, a Trindade se manifestou, demonstrando a sua graça e o seu amor de modo perfeito. Na graça comum,
Deus Pai nos cria e nos permite desfrutar da sua criação. Graça do Deus Pai ser manifestada para nós. Na graça salvífica, o Deus Filho, Jesus, se entrega por nós e morre nos nossos lugares, recebe os nossos pecados, se torna maldito por nós, na cruz, recebe a ira de Deus. É a graça sendo manifestada através de Deus Filho. E na graça que nos faz perseverar é o Espírito Santo. Graça sendo manifestada através do Deus que escolhe habitar em nós, o Espírito Santo, que nos faz perseverar em graça, que nos faz permanecer firmes em Cristo Jesus, que nos faz ser santos, que nos faz ser parecidos com Ele, que nos transforma, que faz as boas obras e o fruto em nós pelos motivos corretos. Graça sendo manifestada em cada pessoa da Trindade. Por quê? Porque o Deus Trino, o Deus nos ama, é um Deus de amor, é um Deus de graça, e derrama sobre nós graça e amor infinito, sem que a gente mereça. Deus abençoe essa mensagem no coração da igreja. Okay.